Olha, vamos agora entrevistar o pesquisador de cultura popular e músico, o Wagner Ribeiro, que vai falar sobre o documentário O Reisado de Boa Hora, que será lançado hoje na plataforma Entre Cultura. Bom dia, Wagner. Wagner, nesse momento, já deve estar truando lá no Entre Cultura, né? Que ia começar também 11 horas. Exatamente. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos. É uma alegria poder falar do Reisado da Boa Hora, né? Pedir licença, né, aos brincantes daquele município maravilhoso para poder comentar sobre essa tradição tão bonita, não é? Pois, Wagner, vamos primeiro, então, começar essa entrevista com o vídeo que vocês fizeram, produziram, até mesmo com entrevistas de moradores da Boa Hora, pessoas que há décadas brincam reisado, têm o maior respeito por essa tradição e é muito bonita mesmo. Eu já vi lá em Campo Maior, mas como Boa Hora não tem, porque lá já é uma coisa assim, já na cultura popular há décadas. Solta o primeiro VT aí, Ney, para a gente ver mais ou menos, falando o que é mais ou menos o reisado para essas pessoas e para todos nós. Meu patrão, você me desculpa, desculpa queira me dar. Eu só não mandei a seu gosto, é porque o tempo não dá. O reisado é um fenômeno social, uma prática muito interessante de celebração, né? Que tem uma origem profana e religiosa, né? Então aí começou, tinha o reisado, não era como hoje, que o reisado hoje aqui na Boa Hora é muito. Eu já entrei no sacrifício da promessa. Já está tudo arrumado, está tudo pronto. Eu vou pagar minha promessa com fé em Deus. Muito bom naquele tempo o reisado. Não dava jeito, né? Não fosse, tinha tanta gente. E sem o boi, o reisado não tem quase a graça. Só o santo passa, a gente paga a esmola. Mas quando bota o boi para brincar, você vê o público levantar. Eu já vi o reisado mais lindo do mundo na casa do seu Aristides, a dona Floriza, lá no interior, no Baixão dos Porcos, lá em Campo Maior. Voltando aqui, então, para a gente conversar mais sobre esse reisado, que é uma festa linda, uma festa maravilhosa. Você, como pesquisador dessa cultura, e falou ali que tem a parte profana e tem a parte religiosa. Qual é a parte profana e religiosa aí para a gente? Exatamente. O reisado é uma tradição que ela mistura, né? Ela faz essa junção da fé popular, né, da promessa, a parte religiosa, com a parte profana, que é exatamente a brincadeira, né, a confraternização, onde dança-se o boi, onde faz o povo viver a sua cultura, né? Então, esse profano religioso, que é uma característica do reisado, é exatamente por isso, porque é um povo que coloca na sua fé e devoção a sua vida diária, né, a necessidade da gente renascer com as festas. Eu acredito que o reisado, Laércio, ele tem uma característica interessante de ritual, de renascimento, ou seja, quando você termina de pagar aquela promessa, você está aliviado, digamos assim, você está pronto para continuar, né, uma outra jornada. Então, assim, isso tem um significado muito forte na vida das pessoas, ou seja, você avaliar no ciclo anual aquele momento de agradecimento, né, e de pedir mais fortaleza para seguir em frente. É interessante isso. Interessante também é a festa em si próprio, né? Porque, por exemplo, quando chega na casa, a pessoa já deve estar preparada aí com alguma cachaça para dar para os caretas, muitas guloseimas, e tem também arrecadação de um dinheiro para, no último dia de reisado, fazer aquela confraternização de todos os brincantes, das pessoas que foram visitadas, que geralmente é à noite, né? Quando a pessoa visita, às vezes a pessoa nem sabe que vai ser visitada. Isso. O reisado tem uma característica noturna, né? Nas manifestações populares, o reisado ele é sempre à noite, diferente do divino, né? A divindade, o Divino Espírito Santo, que é uma festividade do dia. Então, assim, vai mudar um pouquinho de uma cidade para outra, né? No caso do Brasil, de um estado para outro, mas o que mantém mesmo é essa fé, né? O festejo de Santos Reis. Santos Reis é exatamente aquele presépio desenhado, né? Teatralizado, que é o presépio do nascimento de Cristo, né? O Salvador que vem dar essa boa nova, né? E esses são os santos reis, os reis magos visitando o menino que nasceu. Então isso não muda, né? Mas assim, as características de cada lugar vai sendo diferente, isso é muito bom, para mim enriquece. E a Boa Hora, ela tem uma coisa estrondosa de bela, né? Porque são muitos grupos de reisado. É impressionante a quantidade de pessoas que trazem essa tradição na família. Gastam muito, viu, Laércio? Não é barato, não, tirar reis. Você gasta muito. E esse dinheiro que você vai ganhando na apresentação dos caretas,
angariando, isso não dá para pagar não, viu? É um investimento realmente, um sacrifício para muita gente, para manter a tradição viva. Está passando junto aqui a nossa entrevista, algumas fotos aí do seu lado, onde eu gostaria que você falasse se ainda continua aí os personagens folclóricos, como quem? Tem os caretas, tem a Catirina, tem a burrinha. Me esclareça aí, quais são os personagens, então, além do boi, né? Quais são os personagens aí dos reisados? No reisado da Boa Hora, ele tem um diferencial. Ele só dança o boi, não é? Porque é um reisado que anda muito, é cansativo à noite. Eu imagino que para andar com as figuras todas, eles não teriam condição. Então, eles colocam somente o boi, que é o personagem principal, né? A figura principal. Mas em outros reisados em Teresina, no interior do estado, a gente tem a burrinha, que é um personagem muito engraçado, muito brincalhão, simpática, ela dança com o público. Nós temos o jaraguá, que é assustador, né? É uma caveira de animal, né? Geralmente a carcaça de um cavalo ou de um jumento, que vai assustar as crianças, que corre atrás das pessoas. Nós temos a ema, né? Que é uma figura também da ave, da ema, que dança. Nós temos ainda o casal de velhos, enfim. Esses personagens eles vão ganhando contexto a partir de cada região. Aqui no Boquinha, perto de Teresina, nós temos a piaba. Por quê? O rio Poti está ali, né? Então, a piaba é um personagem, provavelmente por esse contato com o rio. É assim que se constrói esse alegórico do reisado, essa questão das figuras, né? Dos bichos, como a gente chama. Mas no reisado da Boa Hora, o mais impressionante, além do boi, é o sapateado dos caretas, viu, Laércio? É uma característica que eu acho que merece destaque musicalmente, esse sapateado dos caretas, porque eles têm um ritmo muito frenético no jeito que dançam, batendo as sandálias no chão batido, né, da casa, da calçada, e isso chama muita atenção, porque não é fácil também, tem que ter sebo nas canelas, viu? É verdade, eu vejo também as pessoas que se preparam o ano todo, esperam o ano todo, são pessoas já conhecidas, não é isso? Na região, no povoado, como ali é um careta, ali é um tirador de reisado, ali é o cara que fica na burrinha, eles se tornam personagens conhecidos artisticamente em cada região, e isso favorece muito até mesmo a integração entre eles. Agora me conta uma coisa, tira reisado na casa de cada um, tem alguma coisa diferente que muda de cada casa, que é de região, você falou que muda, mas de casa para casa, o texto, o que é que eles falam, o que é que verbaliza naquele momento? Ok, sobre o texto, os caretas, né, e o cantador, que geralmente eles podem ser até o mesmo, né, eles têm um improviso, né, Laércio, que é uma característica boa da nossa cultura, né, a gente pode levar dos violeiros, né, dos repentistas, tipo os emboladores, eles usam muito de versos criados na hora. Lógico que muitos, de tanto cantar, eles já trazem alguns versos ali que dão certo, né? E vai colocando o que a gente chama de balaio, que é esse verso já construído. Mas eles também vão muito pelo que acontece no momento, né? Por exemplo, se a dona da casa, o dono da casa, custa a abrir a porta, eles começam a falar versos disso, né? Tipo assim, dona da casa, vira para o outro lado, que já está dormindo demais. Ou seja, eles vão brincando com essa coisa do momento, né? Isso é o que é diferencial. E também, de acordo com o que o dono da casa contribui, se ele coloca um bom pagamento para os caretas, aí tem direito a pedir música, né? O sanfoneiro puxa lá umas batidas para poder o careta dançar. Geralmente os caretas morrem de cansado porque tem que dançar atendendo ao público, que geralmente está lotado, né? O reisado da Boa Hora tem essa característica, que ele é acompanhado por muita gente, a população vai acompanhando. E diga-se de passagem, no dia mesmo de Reis, ou no ciclo, que são vários dias, vários reisados estão andando na cidade, né, a noite toda, e várias pessoas estão transitando entre esses reisados. É muito bonito, né? O último que eu vi na Boa Hora foi o reisado de Raimundo Bé, né? Mas também eu tenho o Zaqueu, que é sanfoneiro, toca comigo na banda Valor de Pi, é um grande sanfoneiro do reisado da Boa Hora, é requisitado, né? Tem essa questão também do sanfoneiro, né? Tem uns sanfoneiros que são muito bons e esses são requisitados para poder animar mais ainda a festa, viu? Com certeza, eu acho que envolve muito, vocês que gastam muito, mas movimenta muita economia em cada região. Eu creio que a gente precisa pensar nisso, Laércio, que a cultura ela não é um dinheiro gasto, ela é um investimento realmente com retorno para a economia, como você colocou. Isso é interessante a gente pensar,
porque o Piauí, com essa tradição do reisado da Boa Hora, ele pode aprender a realmente fomentar iniciativas populares, né? Que a gente possa ver o povo, primeiro, se satisfazendo dentro da sua espiritualidade, dentro da sua necessidade de se espraiar, né? de viver culturalmente. A gente precisa disso, a gente precisa desses momentos de relaxamento, né? de pensar o que é importante, eu diria relaxamento, a palavra na verdade é uma catarse, né? Que é uma purificação do cotidiano da vida. Então o reisado e outras manifestações levam a isso. E esse investimento, ele realmente é importante. A gente deveria pensar nisso. Os trabalhadores da cultura, o arranjo de arte e cultura, eles têm muito a produzir. O Brasil está perdendo muito nesse momento de pandemia, né? Porque muita coisa não está sendo produzida. A cinematografia, por exemplo, né? Há prejuízos nessa área da cultura. Bem lembrado a sua colocação. E eu vi também, prestei atenção, que no primeiro vídeo é o depoimento de pessoas já maduras, pessoas já idosas, pessoas que já têm aí no imaginário de décadas e décadas de avós, bisavós e tudo mais. E na atualidade, além de você, por exemplo, que é o incentivador cultural, do Zaqueu e outras pessoas mais que resgatam o folclore de todas as formas, você acha que pode estar tendo assim, algum esquecimento dos mais jovens, que saem do seu interior e vão para os grandes centros, grandes capitais e tudo mais? Pois é, infelizmente a gente nota isso, né, que a cultura ela é dinâmica, então ela vai se reinventando. Se ela não tem apoio num lugar, ela não é que acabe, mas ela vai se mudando, né? É igual gente quando é maltratado num lugar, na verdade vai sair, né? O conselho é esse, né? Vá saindo. Então, eu acho que a Boa Hora é um bom exemplo, porque lá menino, sabe, mulher, menino, tudo enquanto acompanha o reisado com a mesma força dos mais velhos, porque a gente sempre associa essa questão do conhecimento cultural, do folclore, com os mais velhos. Lógico que eles têm mais vivência, mas na Boa Hora, que eu acho que é um bom exemplo, tem muita criança, tem muita adolescente dançando, tem muita gente interessada nessa tradição. Sabe o que eu acho? Que se eles veem que isso tem importância para a mídia, por exemplo, se eles se veem representados de alguma forma no que tem valor, digamos, midiático, eles acreditam mais. Eu acho que tem isso também, não é? Se a coisa é animada, se a coisa é respeitada, ela é mostrada, acaba atraindo. Então fica a dica para a gente explorar mais essas tradições, que possamos atrair os nossos adolescentes, as crianças, o povo de um modo geral, para continuar, né, esse legado que é muito importante. Infelizmente, a população perde muito quando perde suas raízes, né, quando não tem um boi, por exemplo, que curta, né, aí fica reclamando que o boi do Piauí foi para o Maranhão. Não é por aí, sabe? A gente precisa se redescobrir, buscar nas nossas tradições, heranças de família, o que realmente significa, o que aquilo toca, o que é mais importante. E aí, uma tradição se segura pelo povo, né? Não adianta também a gente querer inventar, sei lá, fazer um programa que não tenha participação popular, isso não vai ter sentido. É preciso ir onde o povo está e observar e tirar deles esse fomento, né? Essa possibilidade de continuação. Bem, eu já vi muitos grupos de reisado pegar alguma energia através de uma pingazinha, né? Porque, afinal de contas, os caretas sapateiam aí a noite toda. Mas eu creio que lá em Boa Hora, além disso, né? Que lá é um plantio de cana maravilhoso, eles têm muita energia da rapadura. Porque rapadura gostosa é de Boa Hora, viu? Eu já fui fazer uma matéria, um documentário, como se faz a rapadura em Boa Hora. Conheci seu Chico Pauzinho. Seu Chico Pauzinho é dono lá, de um fazedor lá de rapadura, né? Do engenho de rapadura, onde também eu fiquei encantado com essa outra cultura que Boa Hora não deixa. Boa Hora é um exemplo cultural aqui para nossas regiões, que deve ser até mesmo seguido, né? Essa questão cultural. Uma cidade simples, uma cidade super organizada. E quando se fala em cultura, lá é muito adiante do tempo. Pois é, Lécio. Eu acho que você, como esse homem animado aí, né? Que nos alegra tanto com as suas intervenções diárias na casa das pessoas, é bom que você pense assim, porque essa cultura da Boa Hora, ela é realmente um exemplo. Mas no Piauí, nesse Piauízão que a gente precisa conhecer mais, tem muito aí a descobrir. Tem o samba de cumbuca, sabe? Lá em Salinas, na comunidade lá de Campinas do Piauí, sabe? As mulheres que dançam, que tocam na cumbuca, numa espécie de cabaça, né?
fazem ritmo. Nós temos aí a leseira, que é outro tipo de dança, o cavalo piancó, né, de Amarante. De Amarante. Então, assim, várias outras festas que vale a pena a gente conhecer e trazer para essa roda, né, trazer para a nossa sala, né? Mas eu ficaria com o Reisado da Boa Hora como esse exemplo de animação, como você falou, leva de carona a rapadura de lá, que é maravilhosa, eu faço propaganda o tempo todo. É bom demais, a rapadura encerada. Nossa, amo. E a cachaça, ela também ajuda, porque, enfim, né, tá até nas escrituras, né, que o vinho anima o homem, né? Ei, Wagner, vou te dizer uma iguaria sensacional. Você já experimentou rapadura com tucum? Tucum também, que é daquela região de Boa Hora. É muito bom rapadura com tucum, como também rapadura com queijo coalho. São duas iguarias da nossa região que eu amo. Maravilhosa demais. Laércio, eu tenho uma que eu já experimentei, que não saiu da minha cabeça, rapaz. Foi uma farinha nova, essa farinha bem novinha, com piqui. O piqui sem ser cozido, o piqui mesmo em rapadura. Raspado. Ave Maria. Rapaz, moço, eu e o seu Pedro da Rabeca, lá no interior, aqui pertinho de Teresina. E só tendo sustância através dessa iguaria. Eu já engordei uns 2 quilos, só imaginar essa comida gostosa. Ei, Wagner, então já começou, já tá lá no Entrecultura, toda essa história, todo esse lançamento desse livro, né, isso do Reisado, lá de Boa Hora, e as pessoas podem ir lá ou então seguir depois em outra plataforma. Como é que se vê, assim, especificamente, todo esse trabalho de vocês? Então, o documentário, né, ele está sendo lançado pelo Entrecultura, né, que é essa plataforma de cultura, aí cabeçado por muita gente boa, sobretudo a Mariana, né, Paz, e que é uma plataforma de falar de cultura. Eu acho interessante, né, quanto mais cabra, mais cabrito, né, a gente precisa de mais investimentos nessa linha da cultura. Então, o documentário, eu também não vi o documentário ainda, está sendo lançado hoje, não é? E vai ser muito interessante para contribuir pela divulgação e pela pesquisa dessas nossas manifestações. A gente tem muito a descobrir, como eu falei, mas vai ficar à disposição, eu diria, pela plataforma do Entrecultura, né? A referência, e daí a gente pode ter acesso a esse documentário Reisado de Boa Hora, né? Fé e tradição, tá bom? Muito obrigado pela tua participação, Wagner. Tá bom? Foi um prazerzaço falar contigo e gostaria que você participasse mais vezes para a gente não deixar aí cair essa peteca, trazer outras pessoas, outros artistas populares daqui mesmo de Teresina, de todo o Piauí e toda essa história que não pode morrer no nosso imaginário. Tá bom, Wagner? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu me obrigado despeço. Você e parabéns pelo animal. Então, é um negócio mesmo nessa pandemia, a gente sabe mais do que nunca o quanto é importante. Anima significa alma. Então, eu gosto muito da sua animação, porque ela faz com que a gente continue vivo, a questão de estar realmente querendo que as coisas continuem, voltem o que for bom, vá-se embora o que não for bom, mas que a gente possa viver melhor nessa animação. Parabéns, Laércio, um abraço. Obrigado, eu encerro contigo aqui ao vivo, mas fica olhando para a TV, porque agora a gente vai encerrar essa nossa história, esse nosso assunto de Boa Hora, com um vídeo que você fez, que eu achei muito interessante e deixei para o final, você cantando e convidando as pessoas para ir assistir então o lançamento aí desse material popular que é muito interessante. Wagner, até mais, de olho na TV que a gente vai ver agora, você chamando através desse vídeo sensacional. Mostra aí. Maravilha. Com a licença de São Pedro, eu convido a vocês. Vejam um documentário para falar de Santos Reis. Segunda-feira, dia 29, dia de São Pedro, o padroeiro de Boa Hora. Será lançado um documentário maravilhoso, Reisado de Boa Hora, Fé, Amor e Devoção. Às 11 horas da manhã, pela plataforma Entrecultura. Sejam todos convidados para esse documentário muito interessante sobre o Reisado de Boa Hora. Sejam todos convidados para a festa de Santos Reis. Sejam todos convidados para a festa de Santos Reis.